Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski. Na nossa aula de hoje quero falar um pouquinho sobre as modalidades de combate que não lutam. E, antes que gere algum tipo de alvoroço, tá tudo bem se a sua modalidade que você treina, se você pratica ou se você conhece alguma modalidade que não faz combate, tá tudo bem. Isso depende apenas da proposta daquela modalidade, certo? Então, às vezes, realmente tem modalidades que voltam mais para aquela parte mais lúdica do treinamento, mais da parte de estilo de vida um pouco mais saudável, então é mais aquela questão pelo próprio movimento, pela atividade física em si, e não necessariamente para aquele ambiente competitivo esportivo, ou não necessariamente para um ambiente de defesa pessoal. Tá tudo bem com isso, perfeito? Só que se você está treinando aquela modalidade, não interessa qual ela seja, tá? Se você treina uma modalidade de combate com o intuito de defesa pessoal, é muito importante que exista os combates, que existam as lutas, não somente combates simulados, tipo uma sombra ou, enfim, um drillzinho ou algo do gênero. Precisa ter um combate um pouco mais franco mesmo. Por quê? Porque não tem como você confiar em uma técnica ou em uma defesa ou em um movimento se você não consegue aplicá-lo em combate, se você não consegue tirar como se fosse uma prova real, por assim dizer, você tentar executá-lo em uma situação um pouco mais estressante, porque você fazia ali paradinho, lento e progressivo, ou até mesmo com um pouco mais de velocidade, mas um ambiente controlado, com seu colega de treino, uma movimentação repetitiva, é tranquilo, é relativamente fácil. Agora você elevar isso a um ambiente um pouco mais estressante, é claro, nunca vai ser tão estressante quanto uma situação real, mas tentar deixar isso mais próximo quanto possível para ver se aquela técnica vai te auxiliar, isso é muito importante. Porque imagina, você sabe um monte de técnicas, um monte de defesas, ataques, movimentos, só que você nunca conseguiu colocar eles em nenhum tipo de prática. Você só apenas ficou repetindo. Tá, e aí? Será que essa parada funciona? Ah, funciona, Flávio. Por quê? Ah, porque o meu mestre disse que funciona. Certo, ele já testou em algum momento, seja numa situação real ou seja em algum tipo de combate? Não, então como é que ele sabe que funciona? Ah, porque o mestre dele disse que funciona. Beleza, a pergunta se permanece, ele já conseguiu testar? Não tem como saber exatamente. Então assim, às vezes as pessoas ficam só naquela velha máquina de repetição de movimentos e não se questionam sobre a funcionalidade técnica. Será que isso aqui realmente vai funcionar? E como é que você sabe se vai funcionar ou não? Você testa, você tenta aplicar, você cria ali um ambiente, você cria ali um cenário para aquele tipo de resposta e tenta aplicar. Já teve, e como eu falei, se é uma questão de atividade física, se é uma questão mais lúdica, se é só alguma coisa para você fazer durante a semana, não importa o motivo, tá tudo bem se você não precisa necessariamente lutar, mas imagina que você quer ser um campeão estadual, internacional, mundial, regional, qualquer coisa de boxe, mas você não luta. Você acha que você ficar fazendo movimentação, socar saco de areia vai te ajudar numa competição? Parece absurdo, né? Muay Thai, Jiu-Jitsu, qualquer outra modalidade competitiva, a mesma coisa. Então você precisa executar combates. Agora, quando a gente está falando da sua vida, principalmente, porque se você não treinar combates e for para uma competição, o máximo que pode acontecer contigo é você perder. Alguém entra ali no meio e fala, cara, não dá mais, esse cara não tem condições de lutar, perdeu. Agora, na rua não, você morre. Certo? Então você precisa validar aquilo que você está treinando. E a melhor forma de você validar aquilo que você está treinando é os combates. Então assim, não estou nem falando sobre a questão de a técnica funcionar ou não, tá? Isso aí é uma outra coisa, uma outra história, mas é você validar aquilo que você vai estar treinando. Imagina assim, que a técnica ela realmente é funcional, ponto, ela realmente funciona de fato, alguém já testou, já validou, só que assim, você será que vai conseguir colocar ela em prática? Será que aquela movimentação que você está executando, você está colocando no tempo certo, o golpe certo, o traumático certo, encaixar a movimentação correta, às vezes pode ser mais complicado do que parece. Fazer ali de uma forma isolada, quando é só aquele movimento, é uma coisa.
Agora, quando você coloca outras coisas ao mesmo tempo, então, por exemplo, vou executar uma defesa, aí vem o meu colega de treino, me ataca, e eu coloco a defesa e acabo por aí. Perfeito, funciona? Não, porque dentro de uma situação real vai ter muitas outras variáveis, como ele continuar te atacando, ele vai defender, ele vai atacar por cima, por baixo, vai tentar te derrubar, vai acessar uma arma, vai chegar a outras pessoas. Então isso precisa ser levado em consideração. Eu já tive um aluno, que eu não vou falar o nome dele aqui porque ele não me deu a autorização. Não que ele não me deu, é que eu não perguntei para ele se eu podia falar. Isso me veio agora na mente. Então, para não causar nenhum tipo de atrito aí, né, era um aluno que ele era de uma força de segurança, tá? Ele já treinava uma modalidade que era voltada especificamente para a defesa pessoal. E aí ele veio fazer uma aula de combate comigo. Ele queria entender mais ou menos como é que era e tal. Eu falei, beleza. Já na primeira aula, a aula 0 dele, não tinha, né, fundamento nenhum ali na metodologia do combate, né? Ele veio buscar essa informação. E aí, no final da aula, ele falou, cara, agora os combates. Ele até meio que ficou surpreso, mas assim, né, eu não percebi isso necessariamente na hora. Falei, vamos fazer os combates. Fizemos algumas séries de alguns combates, alguns mais leves, um pouquinho mais pesado. Varia. Claro que eu não joguei ele aos leões, né? Porque afinal era a primeira aula dele. Mas assim, também não foi, tipo, leve, né? Não, a primeira... Cara, tipo, vamos manter o nível ali do treinamento. Até porque, né, você já faz uma modalidade aí de defesa pessoal, então você deve mais ou menos saber como é que funciona a parada. E beleza, eles lutaram, o cara até que, né, foi ali, como pode ser, não necessariamente se saiu bem, mas não necessariamente se saiu mal, ele se saiu como uma pessoa que nunca tinha feito aquilo se sairia, perfeitamente dentro do padrão, exatamente. E aí, quando a aula acabou, ele foi embora, ele saiu junto com outro aluno, né? Ele não falou isso pra mim, mas daí esse outro aluno, numa segunda oportunidade, falou isso pra mim. Ele falou, cara, eu treino a outra modalidade de defesa pessoal, que é voltada pra defesa pessoal, e o primeiro contato que eu tive nessa parte de combate, né, foi depois de 2 anos treinando. 2 anos. Daí foi um combate um pouquinho mais leve, ali, tipo uma taparia da vida, só para fazer um teste de movimentação. Depois de 2 anos, cara, imagina, 2 anos para você conseguir talvez validar qualquer uma das técnicas que você tenha aprendido. É surreal. É surreal. Claro, você não precisa ficar lutando todo dia, mas assim, precisa ter ali um nivelamento do seu treinamento. Então você colocar alguns combates, talvez pelo menos, sei lá, uma vez na semana, talvez, né? Como eu falei, não precisa ser todo dia. Não precisa ser toda aula, mas pelo menos uma vez na semana, talvez 2 vezes na semana, depende da quantidade de vezes que você treina, pelo menos para que você possa estar colocando em prática, validando aquelas movimentações, aquelas técnicas, aqueles desafios que você tem visto anteriormente. Então não tem como você botar a mão no fogo por uma técnica, um movimento, um ataque, se você não tem como saber se ele realmente é funcional ou não. Ou mesmo que ele seja funcional, não tem como você colocar a mão no fogo e garantir que você vai conseguir executar aquele movimento. Eu sei que aquela técnica é funcional, perfeito, mas você consegue executar? É a mesma coisa que, por exemplo, um carro. Um vendedor chega para você e fala, não, esse carro funciona, pode comprar, pode levar. Você vai levar sem testar? Não faz sentido, né? Você vai querer testar, você vai querer mexer nos botões, acelerar, frear, para ver se está tudo funcionando. E mesmo que você saiba que o carro funciona, porque você já viu alguém andando com ele, então você sabe que o carro funciona. Mas será que você sabe dirigir? Tá vendo a diferença entre uma técnica ser funcional e não ser funcional? Outra coisa é você conseguir aplicar, certo? Então você precisa validar isso. E usando o mesmo exemplo do carro, é a mesma coisa que você pegar, tipo, sei lá, uma ruazinha parada e voltar com o carro e falar, não, beleza, tá tudo certo. Né, eu sei dirigir, ou o carro funciona. Pô, você tem que dar uma volta maior, você tem que ir ali pro trânsito, dar uma volta na quadra, pelo menos, né, para realmente validar essa hipótese, perfeito? Então, assim, se você faz uma modalidade de defesa pessoal, de autoproteção, e ela não luta, cara, começa a ficar com o pé atrás, começa a desconfiar e a questionar. Não estou dizendo que não funciona, tá? Lembra lá, funcionar e não funcionar são outra coisa, é outra ideia, é outros 500, né? Mas assim, você tem que começar a questionar, pô, será que eu vou conseguir aplicar essa parada? Então, fica aí o pensamento, forte abraço, a gente se vê amanhã, Mabuhay.